Boa noite. Eu sou a Débora, faço parte do grupo Arte Mundana e hoje eu vim aqui trazer um bate-papo com a Dani Marino. Vou aceitar ela aqui. Muito obrigada a todos que estão entrando. Olá, Dani. Boa noite. Boa noite, você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tudo bem com você? Tudo bem, sim. Posso chamar de Dani, né? Ou Daniela, Pode, como todo mundo me preferir. chama de bem. Então tá bom, Sim. Dani. Um prazer que você esteja aqui conosco hoje, nesse bate-papo. Obrigada por aceitar o nosso convite, participar dessa semana do FEQUAD, nosso festival de quadrinhos. E vou dar uma breve apresentação sobre a Dani, tá? Pelo que a gente achou aqui. Ela é mestre em Ciências da Comunicação pela ECA USP, pesquisadora de quadrinhos, integrante do Observatório de Quadrinhos da ECA também, e da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, que é aspas, né? O nome. Me corrija se tiver alguma informação errada. Acho que é isso. Tá bom, não, tá tudo certo. Tá tudo certo? Você quer se Uhum. apresentar? Falar alguma coisa além disso também? Acho que faltou só dizer que eu sou organizadora do Mulheres e Isso, e Quadrinhos, e por isso principalmente está aqui hoje. pelo. Ela é organizadora do livro, né? Mulheres e Quadrinhos, né? Então ela está aqui para falar um pouquinho sobre esse livro e como foi essa jornada aí. Pode falar pra gente, por favor. Boa noite, eu agradeço muito o convite, eu fico muito feliz que muitos veículos e festivais assim, têm procurado a gente para saber mais do livro, Uhum, né? Então é muito bom que a informação esteja circulando. Para quem não conhece, a capinha é essa daqui. legal. Eu organizei junto com a Luna Machado, que é uma historiadora e pesquisadora de quadrinhos também, né? Saiu pela Script. E, não, então, eu fico muito feliz que as pessoas estejam querendo saber, apesar de ser um livro assim muito grande, né? Tem 500 páginas, O né? Eu valor tava dele, lendo sobre. 500 páginas. Não é um livro assim barato, né? De se comprar, justamente porque ele tem 500 páginas. E mesmo assim a gente tem tido bastante procura. Então, assim, tem público, né? Quando Uhum, alguém fala que mulheres não se interessam por quadrinhos ou não fazem quadrinhos, a gente está vendo, pela procura que a gente está tendo do livro, que público para saber a respeito tem, né? E para fazer o livro também teve, né? Então, uhum. acho que para eu começar a falar, já posso desinvestir a falar Pode sim, aqui, está livre. Pode para falar. explicar um pouco assim como foi a trajetória do livro em si, eu tenho que falar um pouco do que aconteceu antes do livro, como que a gente chegou na produção desse livro. Para quem já está acostumado a me ver falando, eu não vou contar nenhuma novidade, porque afinal de contas são fatos, Uhum, mas é sempre bom falar a respeito porque a gente atinge outros públicos, né? Então, uhum, não necessariamente todo mundo que está aqui sabe como foi esse processo, que foi um processo penoso, não pela construção do livro em si, mas o que levou esse livro a ser necessário. Eu acho que falhou a internet, a minha ou a sua? eu não Foi a sei. minha ou a sua? Uhum. Pegou alguma coisa? Não. Não, deu uma craquelada rapidinho na imagem, mas está voltando. Eu tô conseguindo te ouvir. Então tá, eu coloquei no 3G para garantir que a internet não Ah, tá. torcer para que o 3G não me Uhum. deixe na mão também. Vai dar tudo certo. Bom, então. Eu sou pesquisadora de quadrinhos, academicamente falando, ou seja, eu estudo quadrinhos a partir de perspectivas das áreas que eu atuo, como Uhum. comunicação e letras, né? Sim. Eu comecei a pesquisar quadrinhos em 2012, não tinha nada a ver com gênero, né? E só em 2015, por conta de um evento bem específico, eu comecei a me interessar pela produção feminina de quadrinhos, tanto aqui Uhum. no Brasil como em outros países, né? Até então eu não conhecia, eu não sabia, eu não consumia muitas quadrinistas, eu não sabia mesmo que existia tanta gente produzindo. E o que me levou a começar.
um evento que Voltou. aconteceu em Voltou. 2015. Voltou, agora voltou. Tá indo? Ai, gente, tomara que não fique assim pipocando. Em 2015, a Trina Robbins, que é uma importante quadrinista e pesquisadora norte-americana, ela esteve aqui no Brasil, né? Ela foi a primeira mulher a desenhar a Mulher Maravilha, nos anos 80. Uhum. E ela se dedica, assim, nos últimos 30 anos, exclusivamente a pesquisar e resgatar a história das mulheres quadrinistas nos Estados Unidos, né? E por que isso? Quando ela esteve aqui, ela fez questão de marcar um encontro com as quadrinistas brasileiras. Ela queria saber sobre a produção delas, sobre o machismo que elas enfrentam. E nesse evento, a Trina falou do machismo que ela sofreu nos anos 70 nos Estados Unidos para conseguir publicar, né? Sim. Tanto que ela fundou um grupo fechado, só de mulheres, do Friends of Lulu, para conseguir fazer as antologias e tal. E a minha surpresa foi que, ao ouvir as mulheres, né, as quadrinistas, falando sobre o que elas enfrentavam lá em 2015, eu não vi diferença entre o que ela passou nos anos 70 e o que as mulheres estavam passando aqui. Uhum. Então, denúncia de assédio, tentativa de diminuição, uma deslegitimação constante do trabalho dela, sabe? Dos colegas homens falar que o que elas faziam não era quadrinho, Uhum. e assim por diante. E também notei o quê? Que existia uma ideia de que quadrinhos, quando você fala que você é leitor de quadrinhos, está muito vinculado à ideia de leitor de super-heróis. Sim. Né? Sendo que o público feminino, em vários países, ele chega a ser igual assim, ao público masculino. Uhum. Se pensar em mangás, por exemplo, o público consumidor de mangás é enorme dentro assim, do universo feminino. E elas não são muitas vezes consideradas leitoras de quadrinhos. Né? Ou então leva muito para uma questão muito infantil, né? De infantilizar, achar que quadrinhos também é uma coisa infantil, né? Tem esse problema. Para criança também. Uhum. Mas o caso específico delas, elas contaram vários absurdos, assim, sabe? De colegas encomendarem trabalhos e na hora que elas entregavam, falavam, ah, não, tá muito feminino, a gente vai descartar, Nossa. e assim por diante. Então eu comecei então, a me interessar pela produção dessas mulheres, me aproximar dessas quadrinistas. Em 2016 eu fui no evento do Ladies Comics, que é um site. Provavelmente, se não tivesse existido o Ladies Comics, eu não estaria aqui hoje, porque as fundadoras do Ladies Comics e deram uma visibilidade grande assim, para os quadrinistas por meio da internet. Né? Elas tinham um site, um banco de dados para divulgar, e elas realizavam eventos presenciais. E daí, nesses eventos, a gente constatou o quê? Que as mulheres elas tinham que lidar com questões de autoestima muito sérias, sabe? A maioria das mulheres que estavam no evento lá do Ladies Comics, todas quadrinistas, elas tinham um receio muito grande de se colocar como quadrinistas, como falar, eu sou uma artista, eu sou uma quadrinista, sabe? Embora elas fizessem trabalhos excelentes, né? Então, fui me aprofundando e tal, e acabei me destacando, produzindo pro Minas Nerds também, que é um site, eu vi, inclusive, por mulheres. Legal. E tal, e acabei me aprofundando em questões de gênero. Nesse meio tempo, eu conheci a Lalúnia, né, que ela é também integrante da Aspas, e a Lalúnia, a produção dela é bem diferente da minha. Ela é especialista em Batman, né, uma das maiores especialistas em Batman do país. Que legal. Pois é, ela foi até no Pedro Bial ano passado, tá? Então, assim, uma pessoa que manja, assim, não como fã, ela, se perguntar para ela o que ela acha, se a cueca é melhor por cima ou por baixo, não é isso que ela vai falar, nem qual é o melhor desenhista, nem nada disso. Mas se aprofundar em questões sociológicas, históricas relacionadas a Batman. Sem uma opinião pessoal, pois né? bem, nós somos pesquisadores, Sim. né? Quando foi no ano passado, então a história do surgimento do livro começa aí. No ano passado foi 80 anos do Batman, né? Então vários eventos fizeram homenagens ao Batman. A aluna foi chamada em alguns deles e tal, mas um amigo dela mandou o currículo dela para Comic Con de Floripa, Florianópolis, né? Porque iam ter 2 painéis sobre o Batman e tal. Quando saiu o line-up, não tinham chamado ela. Nos 2 painéis que tem, ter tipo 10 homens brancos falando do Batman, né? Num evento que é razoavelmente, né, grande, tem bastante gente,
E ela ficou muito chateada, não por não terem chamado ela em si, mas porque, de novo, não chamaram nenhuma mulher e haveria, tipo, no evento tinha mulheres para falar do Batman. Né? A Gabriela Borges estava lá no evento, a Carol Pimentel, que foi editora da Marvel e é uma grande especialista em quadrinhos também, já fez tradução de vários quadrinhos, estava lá no evento. A Thalita Grass, que é também da região, que eu estava lá também, podia falar sobre o Batman. Então, quer dizer, continuou fechando aquele clubinho do bolinho, e é uma coisa assim muito recorrente, sabe? Assim, eventos de maneira geral, a gente tem que ficar marcando a presença, sabe? Ficar avisando os organizadores para chamar mulheres e tudo mais, porque geralmente, quando um evento tem, por exemplo, verba, quando ele cobra ou ele tem uma verba, sei lá, pública para realizar o evento, eles destinam o pagamento sempre para os homens. Nunca consideram a mulher como uma convidada especial que possa. Eles chamam as mulheres. Voltou. Eles chamam os homens para participar, pagam, e daí as mulheres, quando alguém lembra, fala, chama o fulano, chama duas meninas, e daí eles falam, olha, a gente tenta chamar mulheres, duas, e elas não tinham agenda, e de graça, entendeu? Então, ela ficou super chateada, eu fiz um textão lá no grupo do Minas Nerds, né, falando da nossa insatisfação, e daí a Alice Monstrinho, que inclusive quem fez a capa e a contracapa do livro, é uma grande desenhista, ela viu ali o desabafo e ela é muito amiga do Diego e do Douglas, que não são só os editores da Script, como também são organizadores da Floripacom. E daí ela mencionou, né, que o que tinha acontecido, e ela falou lá no comentário, poxa meninas, conversem com eles são muito gente boa, eles são muito acessíveis, né, dá uma conversada com eles. E daí a Alice conversou com eles, falou da Lalúnia, e eles perceberam que eles tinham cometido uma mancada, porque realmente o currículo dela era muito bom. Então eles entraram em contato com ela, né, pedindo para que ela considerasse ir para lá, para Florianópolis e tal. Ela não foi, até porque ela teria que tirar do bolso dela. Não. E, assim, na tentativa de remediar essa situação, falaram, olha, realmente o que a gente fez foi chato, tá? Mas a gente tem uma editora, a gente está com um projeto aqui bacana, a gente queria fazer um livro só com mulheres, e por ser um livro que vai trazer só mulheres, seria legal que ele fosse editado, revisado, organizado só por mulheres também. Você toparia? Ela topou, pois é. Ela topou e foi uma iniciativa corajosa, eu acho, da Script, porque é um livro que ele é extremamente necessário já há muito tempo e ninguém até hoje teve coragem de fazer. Nenhuma editora teve coragem de fazer, né? Ela falou, não, beleza, eu faço, só que eu vou precisar de ajuda, né? Ela indicou alguns nomes e enfatizou bem o meu, assim, por estudar gênero e tal. Eles aceitaram a sugestão e a gente começou, então, a pensar como que a gente organizar esse livro. O mais interessante foi, a gente não fez uma convocatória, a gente não fez chamada, a gente não publicou em lugar nenhum que a gente estava fazendo livro, sabe? A gente foi só falando com artistas e pesquisadoras e jornalistas que foram avisando outros, né? E era um livro que, assim, ele foi financiado pelo Catarse. Sim. Então, ele tinha, assim, um receio, né? De que, primeiro, ninguém topasse participar. Porque, apesar da gente, das autoras terem sido pagas e tal, era um valor simbólico, porque era muita gente. E, assim, a estrutura era nova, né? Estava lançando esse financiamento no Catarse. Ninguém tinha nenhuma garantia de que isso ia dar certo, né? Porque, tipo, tem um outro projeto lá que está se arrastando e não tem nem 40% de financiamento. Entende? Então, assim, vários riscos, né? Mas a gente foi chamando e tal, e eu acho que eles imaginavam que a gente ia, assim, juntar umas 40 mulheres, né? Então, no começo, a gente falou para as mulheres assim, olha, e por fazer quadrinhos, pode mandar
pode fazer essa acadêmica, em média 12 páginas, né, mais ou menos isso. Uhum. Quando a gente chegou em 135 mulheres, em pouco mais de um mês, a gente conversou com eles e falou, a gente continua chamando elas. Tem Uhum. 135, eles, pelo amor de Deus, como assim, 135? Não dá, porque a gente já orçou 500 páginas na gráfica. Uhum. Daí a gente falou, puta que pariu agora. Como a gente faz? Você vai falar para todo mundo Cancelar, sai fora, vai Uhum. fazer uma seleção? E não dava, assim, a gente não fez seleção, a gente não simplesmente foi chegando, a gente foi aceitando, porque o livro ele não teve esse critério, por exemplo, de falar, vamos escolher as que a gente acha melhor. A ideia não era essa. Uhum. A ideia era apresentar um trabalho, assim, que as pessoas pudessem ver uma quantidade, assim, bem diversa de traços, Sim. de temas, de regiões, porque o livro traz mulheres de todas as regiões do país, de todas as etnias, de todas as orientações sexuais, entendeu? Então, a gente não fez critério. Daí a gente teve que avisar para as mulheres, então, diminuir, né? A história em quadrinho ter que ter menos páginas, os textos acadêmicos menos ainda, né? Daí a gente foi ajustando, e todo mundo, acabou que a maioria acabou aconteceu de comprometeu e desapareceu, né? E daí podia acontecer isso também, né? De alguém simplesmente sumir. Mas acabou que deu tudo certo, a gente conseguiu fechar o livro, então a gente tem bem misturado aí depoimentos de roteiristas, depoimentos, por exemplo, de letristas. Esse aqui é uma arte da Thay Silva, né? Da região norte do país, e ele é a ilustração que abre a nossa edição. Eu acho muito forte, que é desse livro, né? Oi? Voltou. Uhum. O mais interessante dele é que, assim, além dessa mostram a presença dessas mulheres, mesmo que elas não participem fisicamente do livro, sabe? Então isso também foi uma coisa bem bacana. Temos autoras que nunca tinham publicado nada impresso, como a Vivian Mota, que faz quadrinhos sobre maternidade, né, a moda, e outras autoras que já são conhecidas do público, né, como a Luca Fage, que foi uma querida, né, a desenhista do Laços, da Graphic MSP, a Cris Eico também, que é do MSP, a Marina Souza, que é filha do Maurício e trabalha na MSP também, né, a Rebeca, e outras autoras que nunca tinham publicado nada. Né? Então, uma das grandes surpresas que a gente teve foi que uma dupla de roteiristas, que o primeiro trabalho praticamente assim delas foi no Mulheres em Quadrinhos, elas estão indicadas em 5 categorias. Elas tiveram um trabalho assim, inicial que ninguém diz que é de iniciante, sabe? Maravilhoso. A Caru e a Carol Motopoulos e a Carol Favre. Eu acho que depois que a gente terminou de juntar tudo, foi uma briga para organizar, porque eu e a Luna, a gente queria que ficasse separado em sessões, assim, só texto, só ilustrações, mas aí os meninos acharam melhor misturar para não ficar tão pesado. E isso foi uma coisa que não ficou tão legal, porque como as coisas são misturadas, na hora que você vai no alfabético, tá em ordem de página. Falando bastante com o seu 3G. Tá. Ai, é o meu que tá? O pessoal falou aqui pra mim agora. Deixa eu dar uma melhoradinha. Internet pra ver se...
Uhum. Caiu algumas vezes. Agora eu tô te vendo bem. E aqui em Santos está chovendo também, então piora. Aham. Mas agora eu tô te vendo bem. Mas vocês estão, Te ouvindo também. tá? Uhum. Ai, gente, que medo. Onde a gente parou? Tava falando do glossário, né? Isso, do índice. Isso. É, o índice não ficou tão bom, Uhum. mas tem uma coisa muito boa no livro, que no final tem uma mini bio de cada autora Uhum. e a indicação dos sites onde as pessoas podem conhecer os trabalhos delas, né? Legal. Essa Isso divulgação. é só eu que estou gravando, que para mim parece ok. Ok, mas eu tô perguntando pro pessoal quem é que tá gravando pra eu ter uma noção se é a minha internet. Mas agora eu tô te vendo. Acho que tá meio instável mesmo, deve ser pela chuva. É, eu perguntei pro pessoal se sou eu, se é Uhum. você, se somos nós duas, mas acho que. Mas pode continuar, porque agora. Deixa eu ver outra. Então, lá no final, onde tem o trabalho As dela, inscrições. Uhum. antes de ver o livro, é bom entrar e conhecer os outros trabalhos, porque a pessoa vai ver que elas são de uma versatilidade incrível, né? Você tem, por Uhum. exemplo, a Lara Otaíde, a Aline Lemos, que elas são conhecidas por um traço mais cartunesco, mas elas trabalham com outras técnicas, né? Que nem a Elodângelo também, elas trabalham com diversas técnicas de traços, então vale Uhum. a pena conferir, né? Ainda está travando? Não, agora eu tô conseguindo te ouvir e ver bem. Daqui consigo ver bem. Ah, então tá. Uhum. Então, acho que do livro em si, o que eu tinha mais para falar era isso. Esse aqui é uma Uhum. arte da Aline Zubi, também Consigo ver bem agora. tá concorrendo ao HQ Mix de melhor desenhista pelo Pão Francês, né? Uhum. Outros tipos de traço, então tem texto sobre a Emília e a Marizinha, E todos são em preto e o branco? da Pelo menos Marina que eu vi Silva, agora, a maioria são preto e branco, né? é, né? Se fosse colorido. Então a gente tem desde estilo mangá ao estilo assim mais cartunesco, então tem aqui da Uhum. Priscila Vieira. A Sim. Priscila, por exemplo, ela é conhecida pela Amélie, né, que é a boneca inflável feminista. Então ela Que tem outros legal. trabalhos também. A Manu Cunha também tem um traço que eu gosto muito, Uhum. né, mais fofinha. Ai, gente, tem de tudo. Eu sou suspeita, né, porque Aham. eu Ai, que organizo, então fofinho. eu tenho muito carinho, né? Aham. Mas a gente tem também trabalhos importantes como entrevistas sobre políticas, né? Uhum. Então, esses trabalhos eu estava vendo, eu estou usando como referência, assim, até de pesquisadores que eu nunca tinha ouvido falar e que vieram procurar a gente, né, na produção do livro. E Uhum. tem trabalhos, assim, importantíssimos, sabe? De Uhum. registro do trabalho dessas mulheres aí. Esse som que está vindo é daí ou daqui? É porque aqui está mais isoladinho. É, não sei, acho que foi alguma moto passando aqui na rua.
Eu acho que basicamente, se quiser de repente abrir para perguntas, que horas são agora? Sim, Eu não estou acompanhando. são 7h30 agora. São 7h30. Então a gente pode, de repente, falar sobre outras coisas, se quiser continuar falando sobre o livro, a gente pode Aham. ficar falando sobre o livro. Eu tenho uma dúvida. Você também ilustra, também faz quadrinhos, então, né? Ou você só parte de pesquisadora Não, mesmo? não. Eu sou só pesquisadora, mas é que como eu já estava na Script, e eu Uhum, tenho oportunidade com a Carol Pimentel e tal, os meninos sugeriram a gente fazer um mangá, na verdade, para ajudar a divulgar uma artista iniciante, a Lia Harumi, que tem uhum, esse estilo mais de mangá, né? uhum, E são roteiros, na verdade. Eu roteirizei esses quadrinhos junto com a Carol Pimentel, que falam sobre uma mina nerd, né? Até a vida dela desde a infância até a vida adulta, situações que tanto eu, a Carol, já vivemos, uhum, ou gente que a gente conhece também já viveu. Ele tem uma pegada assim, mais cômica, uhum, mas assim, na mesma linha, tem um trabalho da Cris Camargo, que também está no livro, uhum. chamado Ser Artista Mulher É. E nesse livro dela, ela coloca várias situações que ela, como quadrinista, enfrenta, né? E todas reais, assim, né? Então, é uma espécie de denúncia, mas no nosso caso é uma denúncia bem humorada, né? E tá no Catarse ainda, dá para apoiar ainda por mais uns dias, se alguém se interessar, é só procurar ali a Harumi, lá no Catarse, que tá lá. Uhum. Temos duas perguntas. Como é participar do site Minas Nerds? Você ainda participa, né? Você ainda contribui com o site? Não, Não? eu saí em janeiro, mas Ah, enfim, para mim foi muito importante, uhum, porque ele me abriu muitas portas, assim, né? uhum, Eu comecei a pesquisar quadrinhos, eu não tinha interesse em atuar em feira de quadrinhos, nada disso, uhum, ou conhecer mesmo pessoas pessoalmente, né? E por conta do Minas Nerds, eu fui a vários eventos, eu tive a chance de conhecer vários artistas, uhum. né? Entrevistei muita gente bacana, fui para a CCXP, então, assim, para mim foi muito importante, porque, assim, era uma forma que eu encontrei de tornar mais acessível algumas coisas que eu estudava no mestrado. Sim. Então, enquanto eu estava fazendo pesquisa, enquanto eu estava no mestrado, fazia muito sentido para mim estar ali, porque, né, eu meio que traduzi várias coisas que eu estudava em artigos de uma forma que alcançasse mais pessoas. Uhum. E isso é muito interessante porque várias pessoas que estão fazendo o trabalho de conclusão de curso, por exemplo, usam Minas Nerds como referência. Legal. Então, eu já vi trabalhos, eu já fui parecerista de trabalho acadêmico em que eu sou citada não pelos meus artigos acadêmicos, mas por publicação no Minas Nerds. Que legal. E como foi a Só que já tem sua. tempo Ah, perdão, que... pode falar. Pode falar. Não era isso. Como eu terminei mestrado em 2018, e não estava mais pesquisando, não estava mais conseguindo escrever também, não fazia mais sentido. Aproveitando esse gancho de você contando sobre a sua parte acadêmica, né? Qual foi a motivação de você ir para esse campo, assim? Qual é a sua jornada geek, sua jornada nerd que te levou a isso? Eu fiquei curiosa. Olha, a minha vida acadêmica que se mescla com essa minha vida, né, de cultura pop e tal, ela Uhum, foi tudo de paraquedas, sem pensar, por acaso, porque eu, na verdade, sou professora de inglês, dei hum, aula de inglês a vida toda, e uhum, daí eu já tinha tentado fazer várias faculdades, não tinha conseguido, e fui fazer faculdade de letras à distância. Assim, uhum, sem botar muita fé, né? Achando que é um curso à distância, não deve ser lá muito bom. Tá? uhum, E eu fiz assim, exclusivamente para ter um diploma para poder atuar mais, assim, poder fazer um concurso e tal. Só uhum. que no curso tinha uma professora, a Daniele Lioretti, que é minha amiga até hoje, escreve no Minas Nerds, inclusive. A Daniele foi minha orientadora do TCC e ela era uma professora, cara, muito maravilhosa. Ela usava muitos quadrinhos, assim, em sala de aula, sabe? Ah, E eu entendi. achava as aulas dela tão boas que eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com educação à distância, quero ser professora do EAD. Uhum, Quando chegou na hora de fazer o TCC, como eu gostava muito de Sandman,
e ela já tinha essa pegada de misturar mídias, né, e letras de literatura, eu pensei assim comigo, eu vou fazer um negócio muito diferentão e vou fazer um TCC sobre o Sandman, porque eu não sabia que já existia pesquisa acadêmica de quadrinhos no Brasil há 30 anos. Uhum. Né? Eu não sabia de nada disso. Então, eu achei que eu estava sendo assim, super inovadora, e na verdade eu estava fazendo um negócio que várias pessoas já tinham feito. Uhum. Mas foi aí que eu comecei a saber o que era um artigo acadêmico, o que era uma pesquisa acadêmica. Eu gostei muito, né, do que eu fiz. Assim, meu trabalho foi aprovado no Congresso Nacional de Iniciação Científica, tirei 10 e tal. E a Daniela, ela ficou me indicando, ela falava, vai lá nas jornadas de Histórias em Quadrinhos, que é o maior evento de quadrinhos, assim, hoje do mundo, né, acadêmico. Daí eu me inscrevi, fui aprovada, gostei dessa sensação de ser aprovada, de apresentar trabalho lá na frente. Daí eu comecei e não parei mais, mas assim, eu confesso que até eu entrar no mestrado, eu não tinha assim, um repertório, né, acadêmico. Então, as minhas produções, elas são meio escalafobéticas, elas não posso classificar como, são da área de comunicação, ou são todas da área de letras, sabe? Eu falei desde Sandman e filosofia, a crítica social, falei do Armandinho, falei dos quadrinhos, assim, que não tem nada a ver um com o outro, sabe? Entendi. Legal. Obrigada. Acho que tinha mais perguntas lá que eu vi, mas eu não, acho que alguém tinha perguntado. A Stephanie perguntou onde comprar o livro. O livro que vocês produzem. Na Amazon. Você procura na Amazon Mulheres e Quadrinhos, já é a primeira opção. E no seu Instagram também tem o link na bio, né? Que eu vi lá. Quando lá já tem na bio o link que vai direto pro site da Amazon, né? Se eu não me engano, é isso. Legal. Isso. E o Vinícius perguntou quais são os seus quadrinistas preferidos ou suas quadrinistas preferidas. Quadrinistas, então, a primeira, assim, eu acho que tá muito top, assim, lá no alto, é a Bill Zevely, que desenha tanto para a série do Sandman, quanto uma outra série chamada Lazarus, e desenha a melhor maravilha que eu já vi na vida, é da Bilks. Eu gosto muito de tirinhas na web, né? Eu gosto muito do trabalho da Laura Taide, da Manu Cunhas, da Elodângelo, da Carol Ito, né? Então, mas assim, uma que eu gosto muito também, que eu morro de rir, é a Sarah Anderson, que tem uma série maravilhosa também, que eu adoro. A gente são tantos, acho que difícil falar e deixar as outras de lado, mas assim, internacional, acho que seria a Sarah Anderson, a Nicole Scott, que também faz uma maravilha, Mulher Maravilha maravilhosa. A Trina Robbins, que eu poderia deixar de falar também, que é minha ídola maior. Né? E aqui no Brasil, as que eu mencionei, a Aline Zubi, a Aline Lemos também, a Kátia Ana Balduino. Legal. E essas quadrinhas, você acompanha o trabalho de forma online, comprando os livros? Como geralmente você consegue acompanhar o trabalho dela? A maioria eu acompanho online, né? Até porque até o começo, depois que eu terminei o mestrado, até o começo do ano eu estava desempregada. Então eu não tinha fonte de renda, não tinha como apoiar a Catarse, nem nada disso. Assim, na medida do possível, eu busco apoiar os quadrinhos, né? Via Catarse, nem que seja a contribuição mínima lá para poder só estar nos agradecimentos, né? E é isso, colecionar, eu não coleciono porque não tem nem espaço, tem assim, tenho quadrinhos das artistas que eu gosto, mas eu não sou a colecionadora de quadrinhos que compra quadrinhos seriado, entendeu? Sim. Comecei a comprar Mulher Maravilha Renascimento, mas parei porque tá muito ruim, mas eu tenho as histórias fechadas, né? Depois que eles lançam encadernado, eu acho mais fácil de você também organizar. Então, o Novo 52 eu tenho, a do Pérez eu tenho, o Sandman todo também, Jessica Jones, né?
mas eu não sou de ficar colecionando, não. Eu Sim. prefiro salvar, comprar online, se for PDF. Aham. Legal. A Gabi perguntou, você está montando algo agora durante a pandemia? Você tem algum projeto que você está em andamento por agora? Então, na verdade, assim, tem esse com a Carol Pimentel, que está no Catarse, né, Lia Harumi. Só Uhum, colocar catarse.me/Lia Harumi, tudo junto, uhum, que é esse mangazinho. Mas, na verdade, assim, como eu gosto muito de pesquisar, eu estava, desde que eu saí do mestrado, tentando voltar para o doutorado. Porque, sim. assim, para mim foi uma experiência muito, muito incrível mesmo, ter a chance de estar lá dentro da USP, conhecer os professores. Uhum, É um universo que me deixou, assim, muito, muito encantada. Só que eu tentei doutorado 2 vezes e não rolou, porque a pessoa que orienta quadrinhos na ECA, que é onde eu gostaria de fazer, foi meu orientador, o Valdomiro Vergueiro. uhum. E já tem 2 anos que ele não tem vaga para doutorado, né? Então, as Nossa. outras linhas não estão trabalhando com quadrinhos. E, Uhum, assim, a gente tinha 9 linhas de pesquisa na ECA. Hoje são só 3. E, né, diminui bastante as minhas chances. Então, o que eu uhum, estou fazendo agora comecei a estudar, tentar me aprofundar em crítica de quadrinhos. uhum. Não estou fazendo crítica, estou estudando a crítica, Sim, junto entendi. com a Maria Clara Carneiro e o Lielson Zene, que são 2 críticos muito bons Uhum. de quadrinhos. E eu estou tentando montar um projeto para uma outra área, mas voltado para crítica de quadrinhos com perspectiva de gênero, entendeu? Que Eu não legal, sei se vai dar certo, que mas eu legal. tenho estudado isso aí. Sucesso aí na sua pesquisa. A Gabi perguntou também se já pensou em se arriscar na ilustração. Já tentou de alguma forma ou se Ah, eu tenho preguiça. de Na praticar? verdade, assim, quando eu era mais novinha, eu desenhava, assim, desenhava até bem, mas você para de desenhar, você perde, né, Uhum, a, perde a mão para desenhar. uhum, E, assim, eu tive que fazer um quadrinho uma vez, na mão, uhum, para um curso de comics que eu fiz à distância, né? uhum, Um curso muito bom desses que tem online, né? E uhum. daí, a ideia era você aprender realmente crítica de quadrinhos, análise crítica. Porque quando chegou no final, para você passar no curso, o professor falou, olha, se você estuda quadrinho e tal, você nunca vai ter uma noção do que é um quadrinho, a menos que você faça um. Nossa. Então, para passar, eu tive que fazer um de 4 páginas. E aquilo, para mim, foi um tormento tão grande. Uhum, Mas, assim, serviu para eu entender o que o quadrinista passa, quantas coisas ele tem que pensar para construir uma imagem, assim, né? Tipo, que é o ângulo, a sombra, onde vai estar o balão, é muita coisa. São uhum, coisas assim, que eu realmente gosto de escrever, né? Então, eu realmente gosto de pesquisa e uhum. de escrita. Fiz o curso de edição com o Sidney Guzman também. Gostei pra caramba, mas serviu para assim, perceber que não é para mim. Eu não conseguiria ser uma editora de quadrinhos também, porque é um trabalho que exige assim, uma atenção, uma concentração imensas. Uhum, Então eu vou ficar pela pesquisa mesmo, entendeu? Com os meus uhum, textinhos. uhum. Legal. O Vini falou que ia ver os seus quadrinhos, tá te incentivando a desenhar. Ah, não, lá no site, acho que eu postei na minha página, tem 2 tirinhas lá da Lia, mas no Catarse tem algumas também da Uhum, Lia. Eu até entrei esses dias, porque faz tempo que eu fiz o roteiro, então eu já não lembrava de algumas tirinhas. E uhum. daí eu vi uma que eu não lembrava que eu tinha mandado, que é muito real, e eu tô torcendo assim, que se o padrinista vir, ele não fique chateado comigo, Uhum. porque eu não tive a intenção de realmente atingir ninguém nem nada, mas é que Uhum. realmente foi uma coisa que aconteceu. Tem muito artista que, principalmente quando estava no Minas, né, Uhum. que falava, que mandava os trabalhos deles para a gente ler, Uhum. né, os quadrinhos e tal, e às vezes assim, quadrinhos com 100 páginas e tal, Nossa, pedindo uma opinião, porque eles tinham muito medo de incorrer em algum machismo, né, de não estar sendo muito entendi. respeitoso e tal. Uhum. Só que, assim, as pessoas não entendem que, assim, isso é um trabalho de consultoria, né? E, assim, para a gente dar essa Claro. consultoria, eu estudei vários anos, né? Uhum. Consumi muito livro, gastei dinheiro, fui para São Paulo e tal.
Então, é muita cara de pau você simplesmente mandar um trabalho de 100 páginas para alguém e querer que a pessoa dê opinião. Mas, né, eu tinha muita dificuldade de falar não, e daí eu Sim. recebi um quadrinho de um quadrinista que é uma pessoa até bem querida e tal, mas até por conta da mentalidade, que é, né, machismo estrutural, sei lá, Uhum. ele não percebeu, assim, como ele estava sendo machista naquela historinha. Então, a historinha basicamente falava disso, né? Ele queria me mostrar que a personagem dele era feminista, e que Uhum. já acho muito errado, porque a pessoa não tem que fazer um quadrinho feminista para uma mulher gostar, né? Tem que ter uma história boa. Você não tem Sim. a obrigação de fazer um quadrinho feminista. E se você for fazer, então você estude, Pelo né? menos isso, né? Não faça da sua cabeça. Uhum. E daí esse quadrinho tinha essas personagens guerreiras muito fodonas e tal, que elas lutavam com uma outra gangue, e que tinha um menino que tinha roubado um lance dessa outra gangue e foi se esconder com elas. E o Uhum. que elas fazem para se disfarçar? Qual é o disfarce delas? Elas são putas, elas trabalham num bordel. Claro. Então já começa aí. Nossa E senhora. esse é o primeiro problema, Aham. né? Assim, é clichê do clichê do clichê, porque, né? Que jeito melhor de se disfarçar? Aham. Disfarçar todo o seu poder e tal, senão de puta. Aham. O menino tem, sei lá, 13 anos de idade, entra nesse bordel, transa com uma dessas mulheres que deve ter mais de 25. Então, oi, Meu pedofilia, Deus, sem né? noção. Porque é uma ideia de que ainda existe em muitos lugares que o homem vira homem a Sim. partir do momento que ele transa com a mulher. E tá ok, Mas né? Quando é veja, menino, mas não tá ok. É ela pedofilia de qualquer engravida. forma. É, Meu Deus. ela engravida do rapaz. Mas veja, ela decide se ela vai fazer o aborto ou não. Ou Então porque a ela não mulher manda no desfeminista. seu Só que corpo. não. Aham. Meu Deus. Então, meu corpo, minhas regras, eu vou abortar. Mas espera, eu sou uma prostituta que transei com um moleque, Aham. né? Então é muito complicado. Então, e aconteceu umas coisas assim, sabe? Os caras ficaram insistindo, não, vai, lê meu livro, lê meu livro, lê meu livro para falar. E assim, o site se chama Minas Nerds, Aham. que não tem por que dar espaço para homens, que já tem espaço em sites para Sim. homens, Uhum. né? Mas queria porque queria que a gente lesse. Quando a gente lia, ai, gente, era um terror. Se Então, deparava essas com essas historinhas, coisas, né? Uhum. esses mangás, eles têm muito dessas histórias reais, sabe? Uhum. Aí essa crítica que você fez, então, nesse quadrinho, foi referente a essa sua experiência que você teve com os A quadrinistas. minha e de outras pessoas também, porque tem coisas que, por exemplo, tem um momento dela pequenininha, né? E são coisas que eu vi com a minha filha, ou com alguma amiga viveu com a filha, sabe? Tipo, Uhum. a menina de 4 anos está assistindo Mulher Maravilha e olha para mim e pergunta por que ela tá de calcinha? Por que ela luta de calcinha e todos os homens estão de calça? Nossa, é. Sabe? Você fica como? E são coisas assim. Ela perguntou como ela saiu dessa. A gente coloca essas coisas, quando uma mulher aparece em algum lugar com uma camiseta de um super-herói. Isso Uhum. acontecia bastante no grupo do Meninas Nerds, Uhum. das meninas reclamarem disso. Se eu entrar com uma camiseta do Homem-Aranha numa comic shop, né, automaticamente vão me perguntar quem fez a teia espaguete, quem não sei o quê, qual artista desenhou Homem-Aranha em 1976 no arco, entende? Uhum. Toda vez é isso. Então tem também fazendo uma sátira, né? Porque nosso conhecimento é testado Sim. todo tempo. E Uhum. situações assim. E algumas também que buscam subverter, assim, o machismo, mesmo essa falta de diversidade nos quadrinhos, né? Que nem quando a menininha quer se fantasia de Elsa, mas ela é negra, e a amiga fala, tudo bem, e ela vai lá e se veste de Ana para acompanhar a amiga, sabe? Uhum. Que são situações cotidianas na vida de Minas Nerds. Uhum. Entendi, entendi. O Vini perguntou que heróis os homens dos quadrinhos são queridos pelas fãs de quadrinhos. Uma pergunta Olha, o interessante. Sandman não é um herói, mas ele tem um público feminino muito grande. As graphic novels, elas reaproximaram as mulheres dos quadrinhos, né? Uhum. Mas eu não posso falar assim pelas mulheres, né? Então, eu acho que depende muito do repertório que cada leitora tem. Eu acho que, de maneira geral, Capitão América, Superman, Batman, né? Assim, o Uhum. Batman, ele é o super-herói mais icônico, assim, de todos Uhum. os tempos. Então, ele tem fãs homens
e mulheres, né? Acho que varia muito o repertório, né? O que faz com que a pessoa se identifique com aquele super-herói, né? Uhum. Então, o seu trabalho não foi de graduação, foi de mestrado, né? Foi sobre o Sandman, você falou? Foi isso? Não, de graduação foi sobre o Sandman. Aham, Do mestrado não tem nada a ver com nada disso que a gente está conversando. Foi aham. sobre Gibiteca. Ai, que legal, entendi. Você podia falar um pouquinho sobre o seu trabalho de graduação sobre o Sandman? O que foi que você abordou, assim, basicamente? Olha que interessante. Amanhã não. Sábado eu vou inclusive participar de um evento em que eu vou refutar esse meu primeiro trabalho, que eu já não concordo com o que eu escrevi. E isso é Uhum. muito bacana da pesquisa acadêmica, né? Aham. Porque acontece isso. Esse primeiro trabalho que eu fiz, eu fui querer defender, e é uma atitude bem comum de quem está começando a estudar quadrinhos, Uhum. para poder justificar. Você estudar quadrinhos numa faculdade, muitas vezes você tem que justificar aproximando ele a uma outra arte que é considerada superior, sabe? Uhum. Como eu fazia faculdade de letras, eu quis propor que Sandman era uma obra literária. Sim, Então, entendi. eu propus isso a partir das análises das referências literárias, porque do começo ao fim ele tem muita referência da literatura inglesa e da literatura universal. Uhum. E eu fui lá e eu defendi, fui super enxovalhada pelo coordenador da sessão, que odiou meu Eita. trabalho, falou super mal. Nossa, não acredito. Foi horrível, assim, foi horrível, aquilo Ah. terminou, eu gostei da experiência. Eu Uhum. estava firme ali porque eu acreditava naquilo que eu estava defendendo, Claro. entendeu? Uhum. Então, aquilo, assim, para mim foi uma verdade por muito tempo. Até que depois, estudando quadrinhos, frequentando o observatório, aprofundando a pesquisa, eu entendi, eu inclusive tenho um texto meu no Minas Nerds, que se chama Sandman não é literatura, e tudo bem, né? Uhum. E depois eu fui entender justamente isso, que quadrinhos são quadrinhos, eles são uma linguagem em si, né? E não são literatura. Ele tem aproximação com literatura, assim como o cinema tem aproximação com Uhum. literatura, assim como o teatro tem aproximação com literatura, mas são linguagens diferentes. E Sim. quadrinhos também são linguagens diferentes. Uhum. Então, esse primeiro trabalho foi sobre isso. Meu segundo trabalho na vida também foi sobre o Sandman, porque era basicamente o que eu conhecia. Só que daí eu fui falar de verossimilhança dentro de uma obra específica dentro do Sandman, que é a Canção do Orfeu, Uhum. porque o conceito de verossimilhança tá ligado aos estudos clássicos, que era uma Uhum. disciplina que eu tinha na faculdade. A gente tinha que estudar grego, literatura grega e romana, e daí eu fui usar Aristóteles para falar do Sandman, entendeu? Nossa, entendi. Caramba. Esse trabalho eu curti fazer, foi o segundo trabalho, Aham. mas esse daí acho que já ficou mais legal, já fazia mais sentido, assim, já não era tão parecendo assim iniciante, sabe? Uhum. Entendi. Tivemos um comentário aqui também que falou assim: isso de colocar conhecimento à prova é muito forte no futebol também, que é um ambiente que eu frequento, né? Um rapaz falou. Mulher que fala e vê que gosta tem que falar a escalação do time de 1920, assim, então é aquilo, né? A gente tá sempre colocando o nosso conhecimento à prova com questões para saber se a gente realmente sabe, né? Dando Sabe? Em sempre a todas as dúvida. áreas, né? Porque quando a gente fala que o machismo é estrutural, é exatamente isso, ele estrutura as nossas relações, então ele está presente em todas as áreas. Não existe Uhum, uma área em que a mulher ela seja, né, imune a sofrer machismo. uhum, Existem áreas que são mais ou menos machistas, né? uhum, Num grau maior ou menor, mas todas elas estão, todas as relações, porque se ele é um fator que estrutura as nossas relações, ele vai estar presente em todas as relações. Só não vai uhum, existir machismo, ou talvez exista um machismo menor, quando as pessoas se propõem a se desconstruir, passar por esse processo de desconstrução, que é um processo longo, né? uhum. Que nós, mulheres feministas, passamos e que é constante, né? Assim, eu não me colocava como feminista até 2015. Eu Uhum. não sabia nada de gênero, nem nada disso. Foi graças aos quadrinhos que eu comecei a me enveredar por esse meio, entendeu? Sim, sim.
Entendi. Você poderia falar um pouquinho sobre o que é o Observatório de Quadrinhos da ECA? Ah, sim. O Observatório ele é um grupo de pesquisas que existe há mais de 30 anos. Ele ocorre toda sexta-feira, toda primeira sexta-feira do mês, lá no prédio da ECA. Agora os reuniões estão acontecendo à distância, né? Aham, Mas ele é um grupo de pesquisa, assim, para quem gosta, quem quer aprender mesmo e entender um pouco mais de quadrinhos, então ele é muito aberto, assim, quem quiser é gratuito, então quem quiser não isso que eu ia precisa de um perguntar. convite, a pessoa não precisa. Uhum. Eu achava que sim, né? Quando me convidaram para ir, eu falei, nossa, meu Deus, eu vou entrar no Olimpo, sei lá. Não. Mas não, é assim, o Valdomiro, que é o coordenador do observatório, ele fala, se você lê um quadrinho na vida, você gostou, e você quer, por exemplo, se aprofundar, saber mais sobre essas perspectivas acadêmicas, então Aham. você é bem-vindo. Então, é, tem uma página, tem um grupo do observatório, né? Uhum. Não tem página, tem um grupo fechado do observatório no Facebook, em que o Valdomiro sempre coloca o link, né, todo mês. Então, quem quiser participar, saber como ele funciona assim. Geralmente tem apresentação de 2 trabalhos, Uhum. né, de pessoas convidadas que falam dos seus TCCs ou dos seus doutorados e tal. Apresento, os colegas comentam, dão contribuição, tiram dúvidas, e as pessoas debatem sobre aquilo que elas acharam da apresentação. Ah, Então, entendi. Essa é a o dinâmica, né? observatório ele assim, contribuiu muito assim, para a minha pesquisa, porque teve coisas assim, que eu ia lá e não entendia nada que as pessoas Uhum. estavam falando, porque meu repertório ele foi sendo construído nos últimos anos. Aham. E daí eu ficava olhando assim, eu não entendia e aquilo ficava ali guardadinho. E Uhum. que depois, assim, né, uma outra oportunidade, vendo alguém falar de uma forma diferente, aquilo tudo entra, assim, sabe? Aham. Então, Ai, que é bom legal. só para ter contato mesmo, assim, é muito bom. Uhum. Então, como é que faz? Tem que entrar para participar desse observatório? Quem tiver interesse assim, em participar do observatório, pode procurar o Valdomiro Vergueira no Facebook, porque ele Uhum. publica na página dele também, Entendi. toda primeira sexta-feira do mês. Uhum. Ele publica lá e a pessoa pede para participar. Ah, entendi. Legal. Aí os encontros agora são online, né? Como você disse. Isso. E para finalizar, você pode falar um pouquinho também sobre a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, que é o ASPAS. Aspas, né? Isso, ASPAS. Aspas também é um grupo que eu tenho muito amor. Para mim é como se fosse uma família. Uhum. E assim, é por conta desses grupos, né, que eu muito Voltamos. elite, né? Uhum. Por exemplo, o pessoal que estuda quadrinhos, né? Assim, pessoas de todas as áreas, história, biologia, letras, arquitetura e tal, Uhum. já são pessoas que dentro dos seus cursos já são meio marginalizadas, sabe? Sim. Então, as pessoas são muito abertas, são muito acolhedoras. Então, Uhum. a Aspas me acolheu, é um grupo transdisciplinar, que também aceita pesquisadores do Brasil inteiro, de todas as áreas que pesquisam quadrinhos, e que se reúne uma vez por ano para fazer essa troca de experiência, né, assim, no Fórum Nacional, mas tem outros eventos, por exemplo, no norte do Brasil, tem o Aspas Norte. Amanhã eu vou participar do colóquio da Faculdade Escher, que é organizado pelo Yuri, que é da Aspas também, que acontece no Sul. Uhum. Então, a gente faz esses eventos para poder trocar nossas experiências, né? Contar o que cada um tá pesquisando e está vivendo. Uhum. E também é um grupo, assim, muito fofinho e acolhedor. E está no Facebook também, como Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. Entendi. Ai, mas a dinâmica de vocês, então, são encontros anuais? Ou vocês A se gente tem o conversam? grupo no WhatsApp, Ah, entendi. né? O nosso Fórum Nacional esse ano aconteceria em Santos, eu estava organizando, Uhum. e estava todo mundo feliz, porque ia poder ir para a praia também, e vai ter que ser online. Ah, porque seria quando vocês tinham previsto? Vai ser nos dias Voltamos. 12 e 13 de novembro. Aham. É isso. Alguém mais tem alguma 12 e 13 de novembro.
pergunta para fazer para Dani? Esse é o momento que a gente está finalizando, que faltam 3 minutos para encerrar a live. Tu também quiser falar alguma coisa, Dani, para agregar? Não sei. Acho que, assim, se alguém tiver interesse em saber mais ou pesquisar quadrinhos, eu posso indicar textos e sites, né? Saiu um podcast muito bom na semana passada no Confins do Universo, Pastone Luntem e o Rodrigues Câmara, são 2 pesquisadores incríveis. Então, se alguém quiser saber mais, pode procurar. Eu também já escrevi alguns textos a respeito, também lá no Minas, né? E eu acho que se alguém tem interesse em pesquisar, se joga, né? E não tenha medo de seguir aquilo que você quer. Só que é uma área que não dá dinheiro, já deixo claro, né? Ninguém fica rico no Brasil sendo pesquisador, né? É difícil. Todo pesquisador Quem é pesquisador de quadrinhos, na verdade, nós somos todos professores de áreas que não necessariamente têm a ver com quadrinhos. Eu sou professora de letras agora. Minhas aulas não têm nada a ver com quadrinhos. Temos professores de antropologia, de biblioteconomia. A Natânia é professora de história, por exemplo. O Cliff, que teve ontem, né, é professor de história. Então, é isso, nós somos todos professores, ganhamos todos muito mal. Oh, meu Deus. Entendeu? Mas a gente gosta do que faz. Sim, tem que ter muito amor, né? O Vini falou para dar um recadinho de que Sandman é quase literatura. Ele falou aqui. Então, não precisa ser quase literatura, entendeu? Tudo bem. Lê o texto lá. Lê o texto, Sandman não é literatura, tudo bem. Que daí você vai entender por que a gente tem que parar de falar que ele é quase literatura, ou que ele é literatura. Porque a gente acaba diminuindo uma arte que tem tanto valor quanto literatura, ou quanto cinema, ou quanto a dança, que a gente fica tentando colocar como se literatura fosse algo superior, e na verdade o processo que a gente usa para ler um quadrinho, o processo cognitivo, ele é muito mais complexo do que ler um livro, entendeu? Então, dá uma lida lá. Beleza, então vamos lá conferir o trabalho dela. Dani, eu vou encerrar por aqui, senão vai dar 1 hora e a live vai acabar acabando aqui. Muito obrigada pela sua participação, por ceder esse tempinho do seu dia pra gente, viu? E quando precisarmos de você, vamos acionar de novo. Espero que você volte a participar com a gente aqui. E é isso, boa noite a todos, obrigada por terem assistido. E um beijo. Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente.